Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Episódio 25. Nos últimos dias, alguns dirão que Jesus trouxe muitas mortes e idolatria e questionarão se ele de fato é o Messias. Tu, porém, guarde esse verso em seu coração, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém! Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos do 15. Como vocês estão? Feliz Natal! Que o dia de vocês hoje seja um dia abençoado em família, que vocês continuem comendo muito o resto da ceia de ontem, que seja muito boa. E seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, Tu Porém. Hoje é o episódio de número 25. Estamos finalizando o nosso calendário do Advento. E aí, irmãos, o que vocês acharam? Vocês gostaram desse projeto? Bom, como os irmãos bem sabem, eu não estou aqui sozinha. Eu estou aqui com a minha irmã Fernanda. E aí, Fefes, como você está? Olá, irmãos! Olá, pessoal! Eu tô muito bem. Eu confesso que um pouco triste, porque o último episódio eu achei legal ficar gravando. Mas nós vamos ter novidades mais pra frente, então escuta aí. E Feliz Natal, né? A gente tá aqui no dia 25 de dezembro, comemorando mais um ano aí, comemorando que Jesus veio pra nos salvar. E aqui ao meu lado está o Lucas, com uma camiseta que eu gostei bastante, Lucas. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu tenho que confessar pra vocês que podcast incrível, né? Participar assim, quantas histórias, né, a gente teve aqui. Sim. Quantos dias a gente pegou firme pra gravar. Foi muito bom, uma experiência incrível, pelo menos pra minha vida, assim, foi incrivelmente. E eu não estou sozinho aqui, eu também estou com o meu irmão, Olha! que tá aqui no nosso meio, com o Alex. E aí, Alex, de boa? Oi, irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Peço que vocês possam estar bem. Foi muito bom participar desse podcast. Pra mim teve coisas que eu aprendi e levei pra minha vida. Eu acredito que você deve ter levado também pra sua vida. Muitas das vezes a gente para pra pensar e a gente não tem tempo pra Deus, vamos dizer assim, né? E o livro, ele influencia muito isso. Pra falar a verdade, na parte também de ler, né? Porque muitas das vezes eu falo por mim mesmo, eu só leio o que vai me interessar realmente. Então, esse livro foi excepcional pra mim. E hoje eu tô também com a Gabi. Como você tá, Gabi? Tudo bem? Eu estou muito bem. Olá, irmãos, como vocês estão? Eu também queria desejar um Feliz Natal pra vocês, que Deus possa os abençoar. Mas eu não estou aqui sozinha. Hoje eu estou muito animada, porque eu vou apresentar uma pessoa diferente que eu não apresentei nos episódios, que é a querida Duda. A Duda é uma pessoa muito especial pra mim, tem feito diferença na minha vida e na nossa igreja também. E Duda, que Deus possa continuar te abençoando, que você saiba que você é alguém muito querida pela nossa igreja.
Amém, Gabi. Como sempre, você sendo incrível. Oi, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz Natal. Chegamos no dia 25, muitos aprendizados. E... cara, foi incrível gravar esse podcast. Realmente, nossa, foi muito legal. A gente conversar é muito legal também, porque a gente conversa com as pessoas e a gente lê a mesma coisa, só que sempre tem visões diferentes, então sempre tem mais a aprender. Ao meu lado está a incrível Paulinha. Como você tá, Paulinha? Tudo bem? Estou bem, Duda. Obrigada pela incrível. Você também é incrível. Todos nós somos incríveis, né? Então é isso, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Então, bora lá. Depois da vinheta, a gente vai conversar mais um pouquinho. Bom, irmãos, como os irmãos já sabem, hoje é o último episódio do nosso calendário do Advento. E não é o último episódio do podcast. Calma que mais pro final eu vou contar algumas coisinhas. No episódio de hoje, a gente vai discutir sobre o livro no geral. Porque os capítulos a gente terminou de ler ontem, né? O último capítulo do livro é o capítulo 23. E a gente terminou de ler ontem. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a nossa experiência, né? De gravar o nosso testemunho, né? Do que aconteceu, porque já vou contando aqui para os irmãos não sabem, mas a gente começou a planejar tudo isso no finalzinho de outubro e no primeiro sábado de novembro a gente começou a gravar. E a gente ficou numa rotina assim bem louca de gravação, porque 25 episódios, irmãos, não é fácil gravar. Ainda mais pra gente, porque nós somos amadores, né? O único profissional na nossa equipe é o Renan, que já trabalha com produção audiovisual já tem um tempinho. Mas o resto de nós, todo mundo aqui é leigo. Então, foi muito, muito legal. Assim como todo mundo falou um pouquinho no começo, foi muito edificante. Eu vou começar a falar sobre a minha experiência, né? Eu amo ler, os irmãos sabem, eu amo ler, eu amo livros e eu amo conversar sobre livros. Então, até o que a Duda falou, pra mim, ela descreveu a experiência de leitura real e muito boa, que é você lê o mesmo livro, você lê a mesma coisa que a outra pessoa, só que cada um tira a sua própria conclusão. E quando a gente conversa, quando a gente tem essa troca, né, de informação, de conhecimento, a gente cresce, a gente aprende muito mais. E esse é o objetivo do podcast Tu Porém. Mostrar aos irmãos que a leitura não é algo chato, a leitura é enriquecedora. Principalmente se você lê em grupo, se você lê com seus amigos, se você lê e depois discute aquilo que você aprendeu. E eu tive essa ideia justamente para isso, para mostrar aos irmãos, trazer aos irmãos mais proximidade desse hábito, né? Recentemente, por esses dias, saiu uma notícia que o brasileiro está lendo cada vez menos, está comprando cada vez menos livros. Isso tem a ver com várias coisas, né? Com o valor de livro, tudo mais. Mas eu creio também que tem a ver com essa falta de hábito, né? Que o nosso povo, infelizmente, tem. Então, eu espero, irmãos, que com esse projeto do nosso podcast do Porém, você também se interesse em ler os livros. A gente tem os livros aqui na biblioteca, tem a CPB, tem vários livros que os irmãos podem estar tendo acesso. Então, eu vou passar a vez agora para Fernanda, para ela falar pra gente o que ela achou do podcast, como foi a experiência de gravar e qual foi o episódio dela favorito. Deixa eu até, estava esquecendo de falar o meu favorito. O meu favorito, eu até comentei com os meninos aqui, que eu tava em dúvida, mas o meu favorito de gravar foi o primeiro. Que a gente fala o primeiro não, o segundo episódio, né? É o primeiro capítulo, mas o segundo episódio, que é sobre o nascimento de Jesus, que a gente fez aquela reflexão sobre Maria, né? Pegando Jesus no colo, ela estava segurando o próprio Deus. E eu lembrei, depois que o podcast sair no ar, eu lembrei que eu esqueci de contar uma coisa, uma experiência, porque
essa chavinha virou na minha cabeça de que Maria segurou Deus enquanto bebê. Quando eu tive a Sophie, os irmãos sabem que eu ganhei a Sophie na pandemia, então eu não podia receber visitas, né? Quando a Sophie ficou um pouquinho mais velha, eu não lembro quantos meses ela tinha, mas as primeiras pessoas que foram me visitar, além da minha... Só quem ia me visitar era a minha mãe, né? Fora a minha mãe, a primeira pessoa que foi me visitar foi o Renan e a Carlinha. E quando o Renan chegou, né, a gente tava lá e eles me ajudaram a limpar a casa, irmãos, porque realidades. No bebê recém-nascido, a casa fica um caos. Aí eles foram pra trabalhar, tadinhos. E o Renan falou isso pra mim. O Renan viu a Sophie, né, no carrinho. Eu tava desesperada lá pra fazer ela dormir. E aí o Renan pegou e falou isso. Que ele não conseguia entender que o Deus do universo, criador de tudo, se tornou um bebezinho frágil, porque a Sussu estava ali totalmente frágil, dependendo 100% de mim, o que é assustador. Eu tive alguns problemas no puerpério, acho que por conta disso, porque quando você tem um bebezinho, você percebe aquele bebê, aquela vida depende somente de você, e isso é assustador. Não tem outra palavra, é assustador. O que você fizer afeta a vida daquela criança. E não só no sentido, assim, abstrato, no sentido real mesmo. Porque se você não dá o leite, ela vai morrer de fome. Se você não trocar ela, ela vai ficar suja. Se você só deixar ela parada num lugar, ela vai ficar ali parada naquele lugar porque ela não consegue se mexer, enfim. E aí o Renan, ele apontou tudo isso no dia. E aquilo ficou gravado muito na minha mente. E aí, depois de um tempo, eu conheci a música que a gente fala no segundo episódio, que é Mary Did You Know, que em português é Maria, Tu Sabias? E aí gravou mais ainda na minha mente. Então, pra mim, esse segundo episódio do podcast, que a gente falou sobre o primeiro capítulo, né, o Nascimento de Jesus, foi, assim, incrível. Então, agora vou parar de falar um pouquinho, né, e dar oportunidade pros outros falarem também. Então, Fê, o seu qual que é? Qual que foi o seu episódio favorito e qual foi a sua experiência de gravar? O que você achou? Bom, a minha experiência, eu gostei bastante dessa experiência. Eu achei legal essa ideia de calendário do advento, porque eu nunca tinha feito isso, né, essa prática de todos os dias até o dia 25, fazer algo que remetesse a Jesus, né? Eu não tinha esse costume e foi bem legal, porque você já fica... como eu posso dizer, já traz todo um contexto especial, principalmente pro Natal, né? Porque a gente sabe que essa é uma época do ano muito especial. As pessoas, de certa forma, estão mais abertas, né? Pra conversar sobre isso. As pessoas comemoram o nascimento de Jesus, meio que indiretamente também, né? Porque todo mundo se reúne com a família, todo mundo tá em comunhão. Então, quando nós estamos em comunhão com nossa família, com os nossos irmãos, é uma forma de celebrar a vida, né? Uma forma de celebrar a existência. Então, foi muito legal passar esse momento aqui com vocês. Eu gostei bastante. E os meus... Eu vou pedir desculpas porque eu não consegui escolher um. Eu vou precisar falar 2. Foi mal. Mas os meus episódios preferidos, eles inclusive são sequência, que foram o episódio 8, Os Ensinos de Cristo, e o episódio 9, Jesus também descansava. Os Ensinos de Cristo foi porque eu gosto muito do Sermão da Montanha. Eu acho que o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, ele é a base para nossa vivência, ele é a base para o nosso estilo de vida como cristãos. E quantas vezes você lê e relê aquele discurso e você pensa em outras coisas, outros significados, você aprende bastante. Então, eu acho ele fortíssimo, exatamente pela contradição também, porque Jesus, ele falou um discurso que ninguém esperava. Então, eu gosto dessa quebra de expectativa. Porque Jesus, Deus, ele nunca é da forma como a gente espera. Ele sempre nos surpreende. E é muito bonito. E o episódio de Jesus também descansava, eu achei muito legal, porque remete à importância do sábado, né? A importância de ter esse dia de descanso. E como
que Jesus guardava esse dia. A gente fala muito, né, da questão do descanso. Não tem nada demais você pegar esse dia para descansar e tudo mais, mas é muito bonito que no dia de descanso, Jesus não descansava do jeito que a gente está acostumado. Ele se doava para as outras pessoas, como forma dele curando as pessoas, enfim. Então, para mim, foram capítulos bem legais de se ler e foi bem bacana trazer os pensamentos e ouvir, né, também o podcast e trouxe outras reflexões. Então, enfim, foi momentos muito especiais e eu estou bastante feliz com o resultado, né? E eu espero de coração que tudo que a gente falou aqui, todas as aprendizagens, que tudo que a gente falou aqui, todas as nossas aprendizagens possa ter sido uma bênção para você que está ouvindo, enfim, e que mais e mais pessoas possam conhecer do amor de Jesus, que é exatamente esse motivo que a gente está aqui, né? É a vida de Jesus, enfim. E aí, Lucas, e o que você achou? Bom, eu amei demais participar desse podcast. Foi uma experiência bem nova e divertida pra mim, né? Porque eu, particularmente falando comigo, né? Eu gosto muito de falar com as pessoas. Eu amo muito estudar sobre a história, a vida de Jesus. E ainda mais falar de forma tão aberta assim, né? Sobre especificamente a história, tudo que aconteceu, o livro Vida de Jesus, para mim foi incrível, foi uma experiência muito boa. Inclusive, eu já tinha estudado esse livro antes para poder fazer uma série de PGs aqui no Ministério Jovem. Então, para mim foi um a mais, assim, de descobrir coisas novas, coisas que eu não sabia, né? E foi um aprendizado, né? Aprendizado cada dia. E eu vejo a gente aqui no meio, né? A gente viu bastante o esforço de cada um aqui, né? De estar aqui gravando, estudando, né? Procurando em outras obras sobre Jesus, sobre a vida dele aqui. E assim, eu não sei pra vocês, mas pra mim teve aprendizados pra vida toda, né? Coisas que, inclusive, né? Graças a Deus, tô aplicando na minha vida agora para crescimento espiritual. Então eu lendo esse livro, né, estudando esse livro, eu pude aprender inúmeras coisas. E acho que uma das maiores, né, tanto é que no primeiro episódio a gente trata sobre isso, né, o nascimento de Jesus, é que Deus, ele se fez um ser frágil e pequeno como a gente, ele se autodiminuiu, se auto-humilhou para poder nos salvar, né? Então eu acho que isso foi incrível. E falando, o episódio que eu mais gostei foi a traição e prisão de Jesus. Porque assim, eu disse naquele episódio, irmãos, que se eu pudesse na minha vida fazer um TCC sobre Jesus e tal, seria esse momento específico da história dele. Porque, como eu disse naquele episódio, foi o maior erro de judiciário da história, né? Então, eu adorei falar sobre esse episódio, sobre esse assunto, porque traz pra gente, inclusive, traz uma luz histórica daquela época, que a gente fica meio que indignado com o que aconteceu com Jesus, né? E falar sobre isso, abertamente sobre isso, trouxe a ideia de que, poxa vida, Jesus, ele sofreu, se humilhou de verdade mesmo, né? Ele foi humilhado pelas pessoas verdadeiramente. E assim, ele não teve nem chance de se autodefender, se é que ele queria se autodefender, né? Mas nem mesmo se ele quisesse, ele não teria chance naquela época. Então, eu amei de verdade falar sobre esse episódio. Se eu pudesse, se Deus me permitir, fazer um TCC sobre isso, eu farei. E mais, né? Trouxe também muitas lições de vida pra mim. Eu acredito que pros irmãos também tenha trazido, né, todos esses episódios, né, não só esse, mas tenha trazido lições de vidas para que vocês possam aplicar, para que vocês possam ir lá buscar, entender, estudar sobre a vida de Jesus, né, sobre outras obras literárias que a gente tem aqui na nossa igreja, inclusive obras da Ellen White, para que os irmãos possam ter mais essa prática de estudar, de ler e de sentir o gosto pela leitura, né? E pra mim foi incrível. E eu gostaria de perguntar pro Alex. E Alex,
Como é que foi essa experiência de gravar esse podcast, de gravar e estudar um pouco sobre esse livro, sobre a história de Jesus? Como é que foi isso aí pra você? Então, irmãos, pra mim foi bom e ao mesmo tempo complicado. Vou explicar por quê. Eu não tenho, como alguns aqui amam ler, a minha vontade é um pouco baixa, vou dizer assim, como alguns dos seres humanos aí fora. Só que, sabe quando você prova uma coisa diferente e você acaba gostando? Realmente foi o que eu senti. Às vezes a gente não tem costume de comer legumes, mas quando a mãe vai lá e mostra pra criança que ela tem que comer e pode ser que ela cresça gostando, foi o que aconteceu comigo, né? E eu acredito que pode acontecer com vocês também. Se vocês não gostam de ler, tem outras maneiras de aprender, como eu tô aprendendo. E pra mim, realmente, irmãos, foi uma coisa totalmente diferente. E a parte mais importante pra mim foi sobre o batismo, porque ele lembrou, não sei porquê, mas ele lembrou o meu batismo. A parte mais importante da minha história, pelo percurso que eu tô correndo, até um dia, quem sabe, né? É o batismo pra mim, porque realmente Jesus fez naquele momento, quando eu disse pra vocês, ele não tinha necessidade de fazer, só que ele fez como um exemplo. Mas pra mim, quando a Paulinha tava falando sobre uma criança, eu me senti sendo uma criança de novo e aprendendo tudo do zero, que realmente é o batismo. Você se torna uma nova pessoa. E pra mim, não sei, me lembra tudo. Família, uma pessoa que eu me tornei uma pessoa melhor. E a cada dia eu aprendo com isso. Então, pra mim não é só um mergulho, sabe? Às vezes a pessoa sai da igreja e pensa que releva aquilo como um mergulho, mesmo explicando as doutrinas, que aquilo não é qualquer coisa, sabe? Mas quando você leva a sério e realmente acredita naquilo, isso te faz diferente. E eu acredito que me fez diferente isso. E isso eu levo muito pra minha vida. E eu acredito que pra vocês também, se tiveram alguma coisa relevante que vocês lembraram do seu percurso, da sua vida. E realmente, irmãos, peço pra vocês, não desistam, porque Jesus tá próximo. E se tem alguma coisa importante que ele quer pra você, você já sabe. Ele te ama, ele te adora, e tenho certeza que ele quer com você lá no céu. É isso que eu queria dizer. E você, Gabi, o que foi mais importante pra você nesse livro? Irmãos, gravar esse podcast pra mim foi uma experiência muito boa. Sabe aquela coisa que você sempre quis fazer na sua vida? Tipo, você vai dando uma listinha assim, tal época da minha vida eu vou fazer tal coisa. Algum dia da minha vida eu vou fazer tal coisa. Nessa minha listinha eu tinha o podcast. Eu tinha a vontade, né, de um dia gravar um podcast, porque eu via muito o Rodrigo Silva, outras pessoas fazendo, e eu pensava, nossa, como é que será que é você não ser o espectador, mas você tá lá fazendo conteúdo? Eu tinha muita curiosidade, né, sobre isso. Então, pra mim, participar dessa experiência foi a minha primeira vez, né? Foi, assim, algo muito bom, uma experiência, assim, que eu vou levar pra minha vida. E falando mais fundo, esse podcast... pra não me emocionar. Esse podcast falando sobre o livro A Vida de Jesus e ainda com vocês foi mais especial. Primeiro porque eu estou aqui entre amigos e irmãos em Cristo, né? Então, pra mim isso é um privilégio, assim, gravar não só um podcast, mas gravar com pessoas da mesma fé e gravar sobre a palavra de Deus. Quando eu tava lá, rapidinho falando da minha história, quando eu estava lá na época da minha adolescência, eu lembro que junto com a lição, a gente tinha que ler um livro, né, da série Conflito. E justamente naquele ano, a gente tinha que ler o livro O Libertador. O livro Libertador e o livro A Vida de Jesus, eles são praticamente a mesma coisa. Tanto que eu ia lendo Vida de Jesus e eu lembrava de muitas coisas de lá.
E aí, a Carlinha era a minha professora dos adolescentes. E ela incentivava muita gente pra ler. E aí eu lembro que eu falei, não, eu vou tirar esse dia, vou ler. E aquela foi a meu primeiro contato com um livro de Ellen White e com um livro falando sobre os evangelhos, né? Porque até então eu não entendia muito sobre por que tinha os evangelhos na Bíblia e tal. E foi justamente nessa época que eu tive a minha conversão. E eu creio, assim, que foi por causa desse livro. Claro, foram vários fatores, mas eu creio muito que foi por causa do Libertador, né? Porque eu passei o ano inteiro lendo o Libertador. E aí eu comecei a entender, por exemplo, por que eu vinha pra igreja, sabe? Às vezes, a gente que nasceu em berço cristão, a gente vem pra igreja e chega uma hora que a gente tá vindo por obrigação, por rotina, e a gente não sabe. Eu não sabia por que eu vinha pra igreja até os meus 13 anos de idade. E foi quando eu entrei na classe de adolescentes e li o livro O Libertador, junto com a Bíblia, a lição, que eu comecei a entender. Tipo, eu vi os exemplos de Jesus, eu via que Jesus ia ao templo, por exemplo, porque ele ia pra estudar a palavra, ele ia pra ter a comunhão com as pessoas. E aí foi como se virasse uma chavinha na minha mente, sabe? Eu comecei a entender, caramba, é por isso que eu venho pra igreja. E várias coisas na minha vida começaram a se encaixar, porque eu comecei a ver a minha vida através da vida de Jesus, assim. Então eu falo que esse livro foi, assim, muito, 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 muito importante para a minha vida, assim, foi a minha total conversão. E falando sobre o capítulo que eu mais gostei, eu até falei aqui nos bastidores que ia ser meio clichê, né? E é mesmo, mas o capítulo, assim, que eu mais gostei de cara foi o primeiro capítulo que a gente gravou, que fala sobre o nascimento de Jesus e tal. E eu já me emocionei muito pelo fato de dizer lá que Jesus, antes do pecado, ele já tinha criado o plano da salvação pra gente, né? E, cara, eu fiquei pensando nisso e eu fiquei pensando, como pode Jesus, antes da gente ter pecado, ele já ter um plano da salvação? E não copiando Lucas, mas eu também achei, assim, incrível a parte que fala. Eu lembro que no livro fala assim, que Jesus, ele era ali adorado pelos seres celestiais, ali tinha um coro de anjos e tal. E no livro fala que ele escolheu deixar tudo aquilo, né? Deixar toda aquela glória, toda aquela majestade. Ele escolheu para vir a esse mundo. E mais profundo, eu tava pensando, ele escolheu deixar não só a sua majestade, mas um lugar de infinito amor. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele estava ali em um lugar de infinito amor, não tinha maldade, não tinha morte, não tinha nada, para vir a esse mundo. E ele sabia as coisas que ele ia passar aqui. Então, assim, eu acho incrível o fato de Jesus ter vindo, ter morrido na cruz. Isso é fantástico. Mas essa parte eu acho mais fantástico ainda. A parte de Jesus, ele escolher, né? Antes dele passar tudo isso, ele escolher passar por tudo isso. É uma coisa, assim, que vai além da minha compreensão. Eu não consigo compreender isso que Jesus fez por cada um de nós. Então, isso me deixa, assim, muito, muito motivada também nas coisas. Mas é isso, o podcast foi, assim, muito enriquecedor na minha vida. Relembrar a vida de Jesus também é muito emocionante pra mim. E ler esse livro, irmãos, eu sempre vou ver algo que vale a pena, assim, porque esse livro, ele faz a gente refletir sobre a nossa vida, sabe? E sobre as mudanças que a gente quer efetuar nela a partir da vida de Jesus. E você, Duda? O que você gostou do livro? Eu gostei, assim, mais dos capítulos. Não tem um capítulo específico. Quer dizer, tem um capítulo específico. Mas eu gostei dos capítulos entre o 15 e o 19. Porque fala dessa parte de quando Cristo foi crucificado e ressuscitou também. Mas o capítulo que eu mais gostei foi o 16. O capítulo que eu mais gostei foi o 16. Porque ele fala da glória do Calvário. E relendo rapidinho aqui o capítulo agora, eu consegui ver de novo
que Cristo, ele, cara, nossa, ele é incrível, ele é sensacional. No pior momento dele, no momento que ele tava lá na cruz, passando uma humilhação enorme, ele ainda intercedeu pelos seres humanos, ele ainda intercedeu por nós. E é incrível isso. É incrível o quanto Jesus mostrou seu amor detalhadamente nesse livro. Esse livro, como um todo, foi muito bom de se ler, porque, na verdade, eu devo admitir para os irmãos que eu não li tudo, mas as partes que eu li, foi bonito ver o amor de Jesus em cada detalhe, em cada ação que ele fazia. Muitas perguntas foram respondidas também, tipo, do porquê que Jesus não usou o poder dele pra transformar as pedras em pães. Eu não sabia disso. E aí essas perguntas foram respondidas, a gente vendo quanto Jesus nos ama de verdade, e que ninguém mesmo vai ser capaz de nos amar como ele amou. É incrível. E saber que ele nos ama independente de tudo que a gente faz, independente das falhas, independente dos acertos, independente de tudo, ele nos ama. Gente, foi isso que eu mais gostei do livro, e também da experiência que eu falei um pouquinho lá no início. A experiência de gravar com essas pessoas tão especiais e queridas da igreja. A experiência de descobrindo cada coisa, cada capítulo. Foi simplesmente sensacional. Que venham mais. Então, irmãos, agora a gente vai começar as nossas considerações finais. Já aproveitando, né, agradecer a todo mundo que participou desse projeto. Agradecer a todo mundo aqui, a Fernanda, o Lucas, o Alex, a Gabi e a Duda, que logo quando eu lancei o projeto, eles aceitaram, todos animados, assim, quando eu chamei eles para participar. Fiquei muito feliz de ver o Alex falando, né, que ele não tem o hábito da leitura e ele gostou de ler esse livro com a gente. Ele vai ler mais livros com a gente, né, Alec? E é isso. Espero que mais pessoas ouvindo esse podcast tenham tido também essa mesma experiência que o Alex teve, de conhecer a palavra, porque eu sempre brinco, irmão, eu sempre falo, Deus nos deixou 66 livros sobre ele. Eu falei 66, né? Tá. Deus nos deixou 66 livros sobre ele. Ele não deixou pra gente um filme, um áudio no WhatsApp, uma mensagenzinha qualquer. Ele deixou 66 livros e ele preservou esses 66 livros ao longo da história. E a gente precisa ler para conhecê-lo. Se nós não lemos a palavra, nós não vamos conhecer a Deus. É simples assim. E então, de novo, quero agradecer aos meninos que participaram aqui. Agradecer ao Renan, quem foi que editou o livro, quem editou o podcast. Porque, como eu falei, né, o Renan é o único profissional daqui. Ele que editou tudo. Muito obrigada, Ana. Agradeço também ao Eric, meu maravilhoso esposo, que ele que fez as artes, né, a thumb e tudo. Ele criou o logo do Tuporém, quem fez foi o Eric. E ele fez assim, ele que teve a ideia, porque eu tava sem ideia nenhuma. E aí ele fez. Muito obrigada, amor. Agradeço também a Darcy, que o Renan entrou em contato com ela, né, pra ela gravar as vinhetinhas pra gente. E ela logo aceitou. Tirou um tempinho dela, porque fim de ano em canal de TV, né, irmãos? Como ela é jornalista, é muito puxado. Eles têm muita coisa pra gravar, pra fazer. E mesmo assim, ela gravou 25 textinhos. E também os textinhos que inicia o Tuporém, irmãos, alguns foram escritos pela Fernanda, outros foram escritos por mim. E assim, eu fiquei muito feliz, né? Uma jornalista profissional lendo um texto meu. Eu me achei muito chique. Também me achei, eu fiquei muito feliz. Confesso.
Agradeço também a Regi, que é a Regi, ela é a Regiane, né? A gente chama de Regi, mas tem que a Regiane. Ela que é a diretora do Ministério de Publicações aqui na nossa igreja do 15. E também quando a gente apresentou o projeto a ela apoiou a gente, deixou a gente fazer o projeto, né? Porque se ela falasse não, aí também não ia dar pra fazer o projeto, que é do departamento dela. E aí ela aceitou. Muito obrigada, Regi. Quem mais? Irmã, se eu estiver esquecendo de alguém. Agradecer a liderança da igreja também, né? Isso, que deixou a gente gravar aqui na igreja. Nós estamos agora na igreja, na biblioteca, inclusive. Isso mesmo, irmã. A gente grava o podcast na biblioteca, então agradecemos ao ancianato, né, que permitiu a gente de usar. E toda hora a gente perguntando, posso gravar tal dia, tal hora? A gente pode comer na igreja, fazer juntar panela pra poder gravar? Agradeço também ao Zeca, porque na correria de ensaio de cantata, ensaio do conjunto também, a gente pegou uns minutinhos aí do Zeca de ensaio. Muito obrigada, Zeca, por não ter nos fulminado. Deus te abençoe. Pode falar. Pô, só um negocinho, agradecer quem compartilhou aí, porque realmente você salvou uma vida, meu querido irmão. Então, não deixe de compartilhar. A Paulinha vai falar algumas coisinhas que são interessantes pra você, então fique até o final, porque... E assim, dá like, compartilha. A gente precisa muito que vocês comentem lá também, porque, como a Paulinha já falou muitas vezes, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque um ótimo youtuber. Realmente o YouTube precisa dizer, pô, esse vídeo é muito legal. Não, esse áudio realmente é muito legal. Então, vocês sabem que ele é muito legal, então compartilha isso. É isso mesmo, eu já ia entrar nesse assunto. Valeu, Alex. Irmãos, como eu já falei, né, na igreja, para o nosso conteúdo chegar às outras pessoas, a gente precisa da ajuda de vocês. Que o podcast a gente fez pensando na igreja do 15, mas não precisa parar aqui. Pode chegar a várias outras pessoas. Pessoas adventistas, não adventistas, cristãs, não cristãs, brasileiras ou não, né? Tem muito país aí que fala português. Então, irmãos, você curtir, comentar, compartilhar, ajuda o YouTube a entender que o nosso conteúdo é relevante. Então, o nosso conteúdo vai aparecer para outras pessoas que a gente não tem nem noção, porque é o algoritmo que rege toda essa coisa da internet, né? Então, o algoritmo só vai indicar o nosso conteúdo se ele vê que é algo importante. Então, como eu já falei também, não tem nada para escrever no comentário, coloca um emojizinho, um coraçãozinho, uma carinha feliz, tal, que já nos ajuda muito. Quanto mais comentários, mais curtidas, mais visualizações e mais compartilhamentos, mais o YouTube vai entender que ele precisa entregar o nosso conteúdo a mais pessoas. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal da igreja. E contando já, irmãos, que o nosso podcast por dezembro ele acabou. Hoje é o nosso último episódio. Já desejo a todos um feliz ano novo na presença de Jesus. Mas em janeiro nós estaremos de volta, só que de uma maneira diferente, uma maneira mais light. Nós iremos lançar a partir de janeiro um episódio por semana sobre algum livro. Então, no caso de janeiro, na primeira semana de janeiro, nós não teremos um podcast, nós vamos pular, né, essa primeira semana, mas a partir da segunda semana de janeiro nós já teremos episódios novos de outro livro. O livro que nós vamos estudar em janeiro é Projeto Sunlight, que é um livro maravilhoso. Os irmãos vão saber mais sobre ele. Aguardem aí, ansiosos, eu espero, para o retorno do podcast em janeiro, na segunda semana. Em janeiro serão apenas 3 episódios, um por semana, como eu disse, né? E é isso, irmãos. O nosso desejo, a nossa oração é continuar com esse projeto do podcast o ano inteirinho. Mas para isso, os irmãos precisam nos apoiar das formas que a gente já falou. Primeiro tem que ouvir, tem que curtir, tem que compartilhar, tem que comentar. Porque só faz sentido a gente gravar os podcasts se tiver com quem ouvir, né? Se ninguém ouvir, não faz muito sentido. Então, irmãos, é isso.
Aqueles que por acaso tiverem interesse de participar do podcast com a gente, pode falar com qualquer um da equipe. A equipe não é fechada, tipo, é só aqui o Lucas, a Fernanda, o Alex, a Gabi, a Duda e eu que vai gravar. Não, o podcast ele é aberto. As únicas pessoas que os irmãos vão ter que aguentar sempre sou eu e a Fernanda, porque a gente é... Desculpa, nós irmão. somos as hosts, somos os únicos. O resto dos meninos, eles, se não quiser gravar, né, não der tempo, porque assim, irmãos, tem que ler o livro, né, pra poder gravar. Então, às vezes, tem muita coisa pra fazer da faculdade, ou muita coisa pra fazer, acaba não dando. Mas aqueles irmãos que queiram ler com a gente, só procurar qualquer um da nossa equipe. E eu lembrei aqui que eu esqueci de agradecer a uma pessoa que os irmãos não conhecem, que é o Tiago André Monteiro, o Tan, do Ictus Podcast, que no primeiro episódio, né, de apresentação, eu falei para os irmãos que eu tive essa ideia inspirado no trabalho do Ictus, que eles são um podcast cristão, e que os irmãos possam orar, né, pelo ministério deles, porque é um ministério que eles fazem, que os irmãos possam orar por eles. E eu quero agradecer ele porque eu mandei os episódios pra ele ouviu, ele deu dicas. Antes da gente começar a gravar, ele deu dicas e depois ele também ajudou um pouquinho, né? Então, valeu, Tan. Espero que vocês estejam ouvindo. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada vez mais o Ictus. E é isso, irmãos. Aqueles que tiverem interesse também em ouvir o Ictus, só tem conteúdo muito bom, muito legal, muito relevante pra nossa vida. Só procurar na internet que vocês acham facilmente. Porque o Ictus é um clube de leitura também. Então, quem quiser fazer assinatura para receber livros em casa com curadoria. Para os irmãos, eu não sei quantos irmãos conhecem o pastor Tiago Arraes, que é da dupla Os Arraes. Ele já foi curador do Ictus. Ele já preparou um kitzinho de livros que eles enviam todo mês para as pessoas. Então, às vezes os irmãos querem ler, mas não sabem muito bem o que ler, ficam meio receosos, e o Ictus faz essa curadoria pra você, só te entregando literatura muito boa. Então é isso, acho que eu falei demais. Esse episódio durou um pouquinho a mais, irmãos, porque tá todo mundo aqui. Mais uma vez eu quero agradecer muito a vocês, meninos e meninas. Muito obrigada, eu tenho muito orgulho dessa equipe, tenho muito orgulho desse trabalho que a gente fez, porque ficou muito bom. Desculpa, irmãos, mas não vou dar uma... Não sou modesta, ficou muito bom mesmo. Eu sei, porque foi, acho que um projeto idealizado por Deus. Que os irmãos possam orar por nós, orar por esse projeto que alcançou e que alcance, que alcance cada vez mais pessoas, que pessoas sejam renovadas, né, na fé em Cristo, que pessoas sejam alcançadas por Jesus. Então é isso. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui e esperamos vocês ano que vem. Tchau, tchau. Quer dar um Feliz Natal, pessoal? Quer dar um Feliz Natal? Feliz Natal, irmão. Feliz Natal! Feliz Natal, um ótimo ano novo e que nesse ano de 2024 você possa cada vez mais buscar a Deus e compartilhar do amor de Jesus. É isso, irmão, Beijo, sem bomba. abraço e até mais.